Olá, boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Enquanto eu vou aguardando os amigos entrarem, vi que já estão por aqui a Fabiana, a Miriam, a Dona Olga. Muito boa noite, Andréia também. Boa noite, Gisele. Eu vou aguardando aqui o nosso convidado que acabou de entrar. Boa noite, Wilson. Hoje nós vamos tratar, pessoal, do último item desse capítulo, né, que a gente vem conversando há semanas. É o item 20 do capítulo 13. Enquanto o Wilson vai entrando aqui, boa noite, Suzana, Biga. Oi, Wilson, boa noite. Boa noite, Emília. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada, viu, Wilson, por estar aqui com a gente hoje, que a gente vai falar então de um capítulo aqui, na verdade um item, né? O item 20 do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E ele é super curtinho, às vezes, por ser tão curtinho, a gente, né, não reflete tanto a respeito, mas ele merece a nossa reflexão, merece o nosso estudo, com certeza, que a gente consegue tirar grandes ensinamentos para o nosso dia a dia desse item aqui que São Luís vem trazer para a gente, né, através de Allan Kardec. Então, antes até então da gente ler, né, só deixando claro para o pessoal mais uma vez que a gente segue o roteiro do Evangelho no Lar. Nós fazemos uma prece inicial, a leitura do Evangelho, né, de algum item. No nosso caso, a gente vai seguindo, né, o Evangelho capítulo a capítulo, mas na sua casa você pode abrir, né, o Evangelho em qualquer página, fazer a leitura. O importante é que faça essa leitura, os comentários, seja em voz alta se você estiver sozinho ou sozinha, ou com seus familiares. Na sequência, faz uma prece final. É sempre muito bem-vindo ter um copinho de água ao lado, né? E o mais importante de tudo é a disciplina. É fazer essa rotina, essa reunião uma vez por semana, sempre no mesmo horário, né? Sempre no mesmo dia. Isso é mais importante. Então, com esse convite, né, para que todos nós façamos o nosso Evangelho no Lar também em casa, a gente vai iniciando o nosso por aqui na associação. E eu peço ao Wilson que faça a prece inicial. Pode ser, Wilson? Pode ser. Obrigada. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um dia na presente reencarnação. Agradecemos a Jesus os cuidados de toda hora e, acima de tudo, a luz do seu Evangelho em nossas existências. Pedimos aos bons espíritos a orientação e o conselho sábio para que nós possamos nos colocar na forma mais reta nessa missão que se coloca na nossa existência. A missão de nos renovarmos e caminharmos mais preciosamente para Deus, levando conosco aqueles que nos cercam e abrindo sempre os nossos corações à luz do Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Wilson. Pessoal, eu vou aqui então, né, dando novamente boa noite a quem foi chegando na hora da prece, quem já estava por aqui também, eu não pude cumprimentar antes, a Luísa, o Guilherme, a Dani, Giovana, Marli, boa noite, Ana Carla, Mariana, Lucas. Sempre muito bom ter vocês aqui com a gente aos domingos. Saibam que é o nosso evangelho, né? O evangelho da nossa casa. Então, a presença de vocês, os comentários aqui são sempre muito bem-vindos e nos ajudam bastante a elucidar, ampliar, né, as nossas reflexões sobre o tema. Wilson, eu vou pedir licença para ler então, tá? Como eu falei, é bem curtinho, né? E até vale a pena a gente pensar antes de ler sobre o título, né, desse item, que é beneficência exclusiva. Beneficência todo mundo sabe que é ajudar alguém, né? Beneficência no sentido da caridade, no sentido de fazer o bem. E exclusiva aqui é no sentido de exclusão mesmo, né? No sentido de exclusão, no sentido de seleção, né? Então diz assim: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? E quem responde é São Luís para a gente. Não.
porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame, repelindo, faria que a odiasse. Então, Wilson, mais uma vez, obrigada, viu, por estar aqui com a gente, compartilhando com a gente as tuas reflexões, os teus estudos, sempre tão bem-vindos, né, nos nossos estudos do ESG, quando você chega para conversar com a gente, nas suas palestras também, é sempre muito bom te ouvir. O pessoal do Coen também, né? O Wilson coordena as turmas de Coen às terças-feiras na nossa casa. Então, Wilson, nesses teus momentos de estudo e de reflexão sobre esse tema da beneficência exclusiva, o que vem para você, o que ressalta para você esse tema? Eu acho importante a gente pensar, né, Emília, que quando a gente fala em evangelho, a gente não está falando sobre uma questão de religiosidade, nem uma questão de culto, né, que pode levar a esse falso entendimento. E quando a gente pega Kardec abrindo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas primeiras páginas, né, ele coloca que o Evangelho é um código moral universal, né? Então, ele não é exclusivo, aí ele já começa a expandir, né? Quando ele começa universal, ele coloca universal, ele coloca isso como uma lei moral em todos os pontos, em todos os grupos, independente de raça, de credo, independente de pensamento, independente mesmo de mundo, né? Onde quer que nós estejamos, evangelho é lei. Então, não é um conjunto de escritos, né? Jesus traz essa orientação para que nós possamos prosseguir da melhor forma possível nesse eixo principal da lei de amor, que é a lei de progresso. Não existe progresso fora dessa lei, né? E quando a gente vai para o Evangelho, Jesus coloca naquele diálogo com o doutor da lei que essa lei tem um pensamento principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Um acaba sendo extensão do outro. Então, Jesus coloca aí a necessidade de nós entendermos que essa lei não pode, de forma alguma, ser uma lei baseada no egoísmo, né? E quando a gente pensa em exclusividade, a gente começa a entender que quando nós pensamos ou agimos dessa forma, nós estamos colocando o nosso pensamento no centro de tudo. E o egocentrismo, o ego no centro, aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo no centro, é aquilo que mais exclui, é aquilo que mais afasta, né? Então, esse pensamento colocado, e Kardec faz algumas perguntas muito interessantes, né? Todas elas são muito interessantes. A gente olha e parece que ele perguntava para aquela época, né? Para os homens daquela época, mas ia muito mais além. Essa orientação ela vem para aquele momento, para esse momento, para os momentos próximos, né? A gente pensa que Kardec estava se referindo à questão de espíritas e não espíritas, né? Religiosos e não religiosos. E não é isso. É questão de pensamento, questão de visão de mundo mesmo. Como é que eu vejo o mundo? Como é que eu entendo o mundo? Como é que eu sinto o mundo? Como é que eu me relaciono com o mundo? Mas entender também o outro como pensa, como sente, como se relaciona, né? O mundo é feito de um conjunto total de individualidades que são totalmente diferentes, né? Cada um com sua estrada, com seu aprendizado, cada um com a sua evolução, né? Cada um com os momentos que o trouxeram até
esse instante, né? Então, mesmo dentro dessa questão de pensamento religioso, a gente precisa começar a tentar entender o que vem a ser religião. Religião não é um conjunto de práticas e de ritos, de cultos exteriores. E Kardec coloca muito bem isso lá na Revista Espírita, né? Num discurso muito interessante que ele faz em comemoração ao Dia dos Mortos, quando ele fala sobre a união dos pensamentos, né? E ele diz, não é um conjunto de práticas e ritos exteriores, é uma prática, uma vivência, né? A forma com que se vive. Porque muitas vezes, mesmo dentro do nosso agrupamento religioso, nós temos pessoas que pensam de forma diferente, né? Espíritas pensando de forma diferente dos espíritas, tendo uma visão diferente do movimento, de como se relacionar nas questões de trabalho. E às vezes isso acaba criando dissensões, né? Dissensões que não estão dentro da doutrina, mas estão dentro do movimento, porque o movimento é feito pelos homens e a doutrina é feita pelos espíritos, né? E aí, quando a gente acaba entendendo que o sentido da doutrina espírita é o sentido de agrupar, de entender, de abraçar naquilo que dizia Jesus, que os meus discípulos, como ele dizia, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, aqueles que são cristãos serão conhecidos por muito amarem, né? Não dentro do mesmo grupo, não dentro do mesmo agrupamento, não dentro do mesmo tempo, não dentro da mesma corrente religiosa, mas por ter essa capacidade de amar, independente do que o outro pensa, né? Não sei se quer colocar alguma coisa. É muito interessante, viu? Até queria convidar o pessoal, tá, gente? Como eu falei, é o nosso evangelho. Fiquem à vontade para comentar, para perguntar se ficou alguma dúvida. O Wilson está trazendo um ponto muito importante sobre o que separa a gente ainda são os nossos apegos materiais. Porque se nós formos pensar, né, em nós mesmos como espíritos imortais, aí tem mais o que nos una do que o que nos separe, né? Mas quando a gente se apega à materialidade, né, mesmo dentro de uma mesma religião, de uma mesma, né, crença, a gente vai encontrar grupos, né? É natural, né? Em função do momento em que nós estamos, enquanto um planeta, né, de provas e expiações, e nós todos aqui encarnados e os desencarnados também que se encontram nessa mesma faixa vibracional, né? Um apego ainda muito grande que a gente tem, né? Pela personalidade, então, né? O ego, né? Eu sou antes do self e tudo mais. O que eu achei interessante também me apeguei aqui a essa parte sobre o verdadeiro cristão ver somente irmãos, né? No seu semelhante, Wilson. E eu fiz um exercício essa semana pensando nesse tema, que é muito desafiador para a gente, de fato, né? O tempo todo, ainda, né? Sabemos que chegaremos lá, mas o tempo todo, esse nos enxergar enquanto irmãos, passa pela humildade, passa por nós nos afastarmos do nosso orgulho, né? De nos compararmos, né? De querermos achar que tem alguém acima ou abaixo, que isso é muito comum do nosso modus operandi da nossa sociedade materialista, né? E eu fiquei pensando a respeito dos afetos, porque quando a gente fala em ver como irmãos, a gente muitas vezes pensa nos nossos afetos, na nossa família, nos amigos, nas pessoas que pensam como a gente, né? E existe assim uma certa facilidade de compreensão, né? Quando a gente enxerga os nossos semelhantes como irmãos. Mas nem sempre é fácil quando a gente vê a humanidade como um todo. E a gente está vivendo um momento, né? Como muitos que já aconteceram no passado, né? Até mais violentos do que o atual, por incrível que pareça, em que a gente hoje tem diferenças, né? De opiniões, diferenças políticas bastante exacerbadas, né? Ainda vivemos muitas guerras, né? E tudo mais. Mas eu refleti a respeito disso, assim. Pensei numa pessoa que ainda, né? Tentei ficar refletindo pessoas que ainda me trazem incompreensão, que eu tenho dificuldade de compreender, que eu, porventura,
né, não coloco, não seleciono naquele rol dos amigos ou dos afetos. Tentem fazer esse exercício. Pensem numa pessoa que talvez não esteja assim naquele rol dos mais chegados, né? Porque você talvez não compreende ainda, ou tem muitas diferenças, né? Pensar nessa pessoa e pensar na pessoa que você ame muito, o irmão de coração, né? E tentar imaginar, gente, que o nosso futuro é um só e todas as pessoas, mesmo esses desafetos, a gente vai amar e vai ver como esse irmão, como esse grande afeto que a gente tem. Então, esse exercício foi muito interessante para mim, porque eu vi assim, olha só, né? O futuro é um só para todos nós, né? O bem é o nosso destino. Então eu posso, né, acelerar isso ou não, né? O fator diferencial é o tempo, né? Então, pelas minhas ações, por o que eu fizer, eu posso acelerar ou não, né? Esse caminho, esse objetivo. E aí eu lembrei também, Wilson, a gente estava estudando um pouquinho antes aqui nesse capítulo, no item 9, um texto muito bonito da irmã Rosália, né? Que ela fala para a gente da caridade material e caridade moral. E quando traz ali, né, o verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes, eu me recordei de uma memória dela que ela nos traz que é muito impactante, que ela diz assim, ó: encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Ela coloca isso, né? Então, traz para a gente um prisma sobre as nossas encarnações. Sobre, às vezes, pessoas que hoje a gente tem dificuldade de compreender ou que enxerga diferenças, né? A gente nunca sabe o que éramos no passado, como estaremos após o desencarne, né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade de compreensão com alguém ou com um grupo, enfim, e a gente nunca sabe né? Em que situação real espiritualmente estamos, né? É muito interessante. Pois bem, tem muitas coisas que me passaram, assim, além desse trechinho que eu falei curtinho, mas, né, rende muito aqui para as nossas discussões, né, as nossas reflexões. A Rose diz aqui para a gente que é fácil amar as pessoas com quem temos afinidades. O exercício é amar os díspares, quem nos magoa. Olha só. E o Aurélio também diz boa noite a todos, né? Em particular ao Wilson, ele está dando boa noite para você, Wilson, pelos ensinamentos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Aurélio. Então, você sabe que esse ponto é interessante. Você estava colocando esse ponto, e a gente, quando vai lá para o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus é cheio de desafios. Aquele capítulo 5 ali, né, quando fala do Sermão da Montanha. Então, Jesus coloca alguns pontos que são muito difíceis para a gente. Quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o vosso irmão e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os que vos perseguem, caluniam, né? E aí faz aquela série de colocações. É interessante como é fácil amar o nosso irmão quando o nosso irmão não nos contraria, não entra em contradição conosco, né? E essa questão da beneficência exclusiva, às vezes até naquelas pessoas que não nos são próximas, é, é muito fácil essa beneficência, essa bondade, essa caridade, essa compreensão, essa doação, enquanto os pensamentos sejam semelhantes, né? Porque às vezes a gente tem a dificuldade de ver o ser como semelhante. A gente vê a semelhança de gostos, de tendências, de pensamentos, de vontades, de ações. E aquilo que acaba se diferenciando, às vezes pela mágoa, eu vi alguém citando a questão de mágoa, né? Às vezes pela mágoa a gente acaba afastando e pensa, não merece mais a beneficência, não merece mais o abraço, não merece mais a ternura, né? E tem um ponto muito interessante, né? Porque nós nos dizemos cristãos. E eu recordo muito, eu gosto muito daquela passagem da ceia, né, de Jesus com os discípulos, em que ele faz 3 perguntas para Pedro, né? Pedro, tu me amas?
Amo. De novo ele pergunta, Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. E são três perguntas, parece a mesma pergunta, mas não é a mesma pergunta. São três visões diferentes da mesma pergunta, né? Três entendimentos diferentes daquilo que é o amor. Isso rende um seminário, né? Se a gente for entender, né? Rende muita coisa. Mas a conclusão disso é, se tu me amas, e se tu te colocas como aquele que me segue, né? Se tu te colocas no papel de quem ama, como quem compartilha, como quem doa, como quem quer estar próximo, então apacenta as minhas ovelhas. E aí, essa questão da beneficência, da gente entender que as pessoas que são colocadas no nosso agrupamento são as pessoas que são ovelhas, né, às quais Jesus se referia, né? Ele, o pastor, coloca num grupamento e, de repente, alguém precisa cuidar, alguém precisa orientar. Como é que a gente faz isso? Compreendendo, tendo a bondade, tendo entendimento, tolerância, paciência, indulgência, perdão, essa série de questões, que por vezes parece algo fácil, mas se torna muito difícil. E só dá para vivenciar isso na, na experimentação, no dia a dia, na repetição, né? E olha que coisa interessante, né? A gente é muito imediatista, extremamente imediatista. A gente olha para o outro naquilo que o outro parece ser para a gente hoje. E a gente esquece, quando se refere a amor, a gente parece que julga que amor é uma coisa pronta. Mas não é, amor é uma coisa em construção, né? Em constante construção, né? E se a gente observar bem, amor sobrevive de futuro também, né? O amor sabe olhar para aquele que ainda não é e ver no futuro daquilo que ele vai se tornar, né? É assim que Deus olha para a gente. É assim que Jesus olha para a gente, né? Então, essa visão consegue fazer com que a gente tenha essa capacidade de ser bom dentro dos nossos limites, isso é importante que se coloque, né? Porque às vezes a gente acha que, me tornei cristão, me tornei espírita, preciso ser perfeito, preciso me aperfeiçoar. Mas aperfeiçoar é caminhar, né? Todo dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Mas como diz o Emmanuel, caminhar um passo por dia, 1 centímetro, 1 milímetro por dia, mas caminhar sempre. Até me emocionei aqui, Wilson, com a tua fala. De fato, esse aperfeiçoar, né? E aqui a beneficência exclusiva está trazendo para a gente que esse aperfeiçoar ele passa por nós tirarmos o nosso vocabulário, né? A exclusão e o repelir, né? Aí você falava de Jesus, eu lembrei da parábola do bom samaritano, que traz isso, né, para a gente, traz essa lição da beneficência exclusiva, né? Ou da beneficência inclusiva, vamos dizer assim, que Sim. aquele ajudar sem saber, sem olhar a quem, né? E Jesus, claro que essa parábola ela vem também com um tom ali de mostrar exemplos da sociedade, de pessoas de quem a gente esperaria, né? Essa beneficência inclusive, isso não vem, mas vem de alguém de quem a gente não esperaria, né? O samaritano, né? Que tinha essas desavenças de grupo, de partido, que é o que São Luís está trazendo aqui, com os hebreus na época. Então, ali, os judeus e os samaritanos tinham essas diferenças. E é o exemplo, a personagem que Jesus vem trazer nessa parábola, justamente para nos orientar nesse sentido, de que a gente precisa deixar esses rótulos de lado, que eles na eternidade de nada vão valer. E esse ajudar, né, os caídos do caminho. Que eu acho que era isso que você trazia, né, Wilson, para a gente, porque às vezes a gente tá na expectativa de que essa beneficência vai ser oferecida,
num espaço, né, predeterminado, no horário do meu né, de um trabalho de caridade que eu faço, naquele momento. Quando não, na verdade, todos os que estão ao nosso redor, essas ovelhas, né, onde nós estamos, é porque esse é o ambiente para a gente estar ali, para a gente trabalhar. Né? O ambiente de trabalho do cristão é todos os lugares, né? Em qualquer lugar que nós estejamos. E o samaritano vê isso. Tem alguém caído, ele vai ajudar. E os caídos de hoje em dia não são os caídos fisicamente também, é claro, né? Mas não são só os caídos fisicamente na estrada, são os caídos moralmente. São os caídos que às vezes são as pessoas que a gente às vezes, né, tem essa questão que a Rose trouxe da mágoa, porque essa queda às vezes nos magoa, nos machuca, né? A gente fica com essa expectativa de comportamentos dos outros, né? E é isso que talvez a gente precise repensar, tirar, né? Essa. E aí eu lembrei também, Wilson, nessa questão, tem o capítulo 82, lá do Fonte Viva, o Emmanuel traz esse ponto para a gente, essas expectativas que a gente fica de que as pessoas vão concordar com a gente, que as coisas vão ser fáceis porque nós somos cristãos, então, espíritas, então a gente vai viver mais, né, uma vida mais tranquila, será? Será que é assim? Emmanuel diz que não, que a gente não tem que parar com a expectativa de ser servido, que é isso que nos atrapalha. Né? Tem um trechinho que ele diz assim, o texto todo é muito bom, viu, gente? Capítulo 82 do Fonte Viva, ele diz assim, a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra mil recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Então, é a mentalidade mesmo que esse trecho da beneficência exclusiva veio me trazer, sabe? Falou no meu coração isso, assim. Mudar a mentalidade, né? De se colocar a serviço antes de mais nada e para todos, sem exclusão, sem repelir ninguém, né? Esse é um ponto interessante que você traz. Onde servir, como servir, né? Emmanuel ele coloca a mesma coisa em duas obras diferentes, de visões diferentes. A nossa visão de serviço e de tempo e a visão de Jesus, né? Então, em uma das obras ele diz assim, o nosso grande mal sempre foi separar o templo da oficina. E lá no A Caminho da Luz, ele diz que Jesus nunca separou o templo da oficina. Para Jesus, a oficina é um templo e o templo é uma oficina. Isso vem de encontro a uma outra coisa que está lá no Evangelho também, quando ele diz assim, nem todo aquele que diga Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Primeiro, o que é céu? Né? Não é aquele lugar, né, acima, né, colocado lá. Jesus coloca muito claramente que o reino dos céus está dentro da gente. Isso vai encontrar muito certamente aquilo que coloca a espiritualidade para Kardec quando fala que a lei de Deus está escrita na consciência. A lei de Deus está escrita em nós, né? Então, quando ele diz meu Pai que está nos céus, está aqui, dentro, e a gente procura fora, né? Então, muitas vezes a gente vai para o templo achando que está se aproximando de Deus ou se espiritualizando por causa do templo, por causa do lugar. Não. É o compartilhamento de ideias, é o desejo de melhora, a orientação que tem ali, mas de nada vale a orientação se nisso não tem uma prática. Tanto que muitas vezes nós encontramos pessoas que nunca entraram em um templo e que são muito mais próximas da espiritualização do que quem está dentro de um templo o tempo todo. Porque aquela pessoa que não diz Senhor, Senhor, está o tempo todo fazendo a vontade. Né? Aquela velha passagem lá do livro Voltei, né? O Frederico Wigner, né, irmão Jacob, desencarna, fica procurando onde é que está a luz dele, né?
trabalho na FEB, a edição dos livros, toda aquela doação, e ele se encontra apagado, e de repente eles aguardam, né, que um último espírito que ia em caravana também, e de repente ele vê aquela senhora chegando naquela luz, né, resplandecente, daí ele pergunta, é uma grande missionária? Ele diz, Bezerra disse, uma professora. Né? Então isso é importante, né? Como a gente pratica, onde a gente pratica, qual é a verdadeira religião. Quando Jesus diz que chegará o tempo em que o Espírito será louvado, que o Pai será louvado em espírito e verdade, no templo do coração, é isso que se coloca, né? A grande dificuldade que a gente tem. Emprestando aqui um exemplo que o seu Nelson trouxe, o querido seu Nelson, né, que o pessoal que frequenta a doutrinária de segunda-feira conhece bem, eu aqui do Conversando sobre Espiritismo, aqui do Instagram também o pessoal conhece. Eu estava sexta-feira no Oeste com o seu Nelson, ele deu um exemplo de Madre Teresa, que diz que perguntaram para ela um dia, uma pessoa que ela estava ajudando, perguntou qual era a religião dela, que essa pessoa gostaria de seguir. Ela disse que ela não tinha religião, que a religião dela era Jesus. Então se resume bem, né? A gente de fato não diferenciar, né? Porque seguir os passos de Jesus é tudo isso que você está trazendo para a gente, né, Wilson? Essa beneficência sem exclusão alguma, né? Todos somos irmãos. E o Luiz França diz aqui que quem ama a Deus e a Jesus ama sem exclusão. É preciso que aprendamos a amar sem preconceito. E a Suzana nos lembra, né, isso que é difícil, quão difícil é para nós compreender e aceitar o pensar diferente do outro. Muitas vezes rotulamos as pessoas como imutáveis, quando na verdade estamos evoluindo sempre. Então a gente precisa mudar esse ponto de vista mesmo, né? A gente se enxergar como espíritos imortais, saber que todos nós estamos no mesmo caminho, né? Nesse caminho de evolução. E sobre o exemplo que o Wilson trouxe, do livro Voltei, a Rose comenta que os professores são dos maiores missionários. É mesmo, Rose. Com certeza. Essa passagem de Teresa de Calcutá, ela é muito bonita. Eu conheço ela com uma variação um pouquinho diferente. Né? Ela estava atendendo uma pessoa em situação muito difícil, e essa pessoa era muçulmana. E ela não queria ser atendida por Teresa de Jesus, por Teresa, né, Madre Teresa, porque era de uma religião diferente. E aí ele colocou, eu não posso ser atendido por você. Você não é muçulmana, você não tem a minha religião. E aí ela responde, a minha religião é você. Você é minha religião. Olha. Então veja que entendimento de religiosidade, né? E nesses pontos em que a gente trabalha tanto essas questões de diferença, né? Tu falavas muito da questão da política hoje em dia, né? Sim. E não é só questão política, né? A gente infelizmente, tem essas tendências, né? Um lado, o outro, A ou B, para tudo tem isso, né? Hoje em dia, né? E aí eu lembro aqui de um trecho de O Livro dos Espíritos, que eu até peguei, porque eu acho que ele contribui bastante com o tema, né? Lá na conclusão, no último parágrafo, Santo Agostinho vai dizer o seguinte: por bem largo tempo, os homens têm estraçalhado e anematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e concórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é um laço que um dia os unirá, porque ele lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Durante muito tempo, porém, haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber, e esse é o ponto interessante, quereis saber sobre a influência de que os espíritos quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios.
Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios e os partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários, benevolentes para com todos, estes os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele, Jesus, né? Então, nessa questão da polarização, hoje em dia, de política, algumas pessoas dizem que o espiritismo tem que defender essa ou aquela vertente, essa ou aquela ideia política, que tem que se colocar politicamente. O espiritismo, como coloca Santo Agostinho aqui, não toma partido. Isso não quer dizer que os espíritas não possam tomar partido. Podem, mas isso não quer dizer que se dê o direito de um espírita ou um cristão de vilipendiarem, de ofenderem, de menosprezarem o direito de quem quer que seja pensar dessa ou daquela forma. O espírita, acima de tudo, deve compreender, entender. Você tem todo o direito de pensar como você pensa, embora eu não concorde, mas eu respeito seu direito, né? Então, eu acho que essa é uma lição que Santo Agostinho traz para a gente. Nesses momentos de polarização, de nós respeitarmos a posição do outro, seja qual for essa posição, ainda que diferente da minha. E seguir nos enxergando como irmãos, né? Como Exato. diz aqui na leitura, somos irmãos, independente da opinião, da personalidade encarnada aqui, essa personalidade fica, né? O fato de sermos irmãos perante Deus, isso segue para sempre. Queridos, muito obrigada, viu, pela participação de vocês, pelos comentários. Wilson, muito obrigada por compartilhar com a gente as tuas reflexões, os teus estudos aqui. Foi muito emocionante te receber nessa noite aqui no Evangelho no Lar. E emendando aqui para já seguir para a nossa prece final, a Rose diz que com respeito, né, hoje em dia a gente já dá um grande passo. E a Marli nos coloca assim, que o mundo é o nosso templo e o amor a nossa salvação. Então, com essa frase, a gente se encaminha para a prece final do Evangelho dessa noite, agradecendo a participação de todos, agradecendo a espiritualidade amiga da nossa casa, que acompanha, prepara esses encontros, permite que estejamos aqui reunidos para o estudo, para o nosso refazimento, para que tenhamos uma ótima semana, uma semana em que as reflexões a respeito da beneficência serão com certeza aí o tom dos nossos atos, das nossas escolhas, em que a gente vai prezar acima de tudo pela paz de Jesus, pelo amor que temos e queremos cultivar pelos nossos irmãos, independente de qualquer escolha, independente de qualquer seita, preferência, partido. Queremos amar universalmente, seguir os passos do nosso grande mestre. Que assim seja. Obrigada, queridos, pela reflexão e mais uma vez, obrigada de coração, Wilson. Obrigado, a gratidão é minha. Um grande abraço, Emília, e um grande abraço fraternal a todos. Até semana que vem, pessoal. Até a próxima.